Pessoal de casa, boa tarde. Estamos entrando em campo a partir de agora em nome de Feira de Tapetes e Móveis Rústicos, nessa semana em que os números estão mexendo com o mundo da bola aqui no Rio Grande do Sul. Ontem o Vidarte mostrou aqui pra gente os números atuais de Marcelo Groi e os de Picasso, o goleiro tricolor da década de 70, que ficou 601 minutos sem sofrer gols no Campeonato Brasileiro. Hoje a gente amplia o debate sobre esse recorde que pode ser batido amanhã contra o Fluminense. O Olímpico está se desconstruindo aos poucos. Desta vez são os refletores que estão sendo retirados do estádio. Mas ainda há quem brilhe por aqui. É sempre bom, né? Sair do jogo sem tomar gol. Não só para mim, mas como para toda a equipe. A gente fala que quando não se toma gol fica mais perto da vitória, né? Porque podemos ganhar de 1-0, como tem sido. O goleiro do Grêmio soma até agora 569 minutos sem tomar um gol sequer no Campeonato Brasileiro. A última vez foi aos 16 minutos do segundo tempo contra o Corinthians na 17ª rodada. De lá para cá passaram 6 clubes pela área de Groi. Em casa, ganhou do Bahia por 1-0, Atlético Paranaense por 1-0, 1-0 contra a Chapecoense e empatou com o Santos em 0-0. Fora, 1-0 no Flamengo, no Rio de Janeiro, e 0-0 em Minas Gerais com o Atlético Mineiro. Contando com os acréscimos, os números do goleiro chegam a 602 minutos de invencibilidade. Mas como a regra da FIFA só contabiliza os 90, ainda faltam alguns minutos. O início da partida contra o Fluminense para Marcelo Groi vai ser diferente. Se ficar os 33 primeiros minutos sem sofrer gols, passa da marca do ex-goleiro Picasso, que defendeu o Grêmio na década de 70 e ficou 601 minutos sem buscar a bola na rede. Fico feliz com a marca, mas eu acho que não vou me preocupar com isso, né? Vou jogar o jogo como ele tem que ser jogado, sempre pensando na equipe, que nós precisamos vencer e procurar ajudar a minha equipe como eu tenho feito, tentando dar o meu máximo, né? Claro que se eu conseguir isso, será legal, será bacana, mas também não vira uma preocupação longe disso, né? A chance de entrar para a história é amanhã, contra o Fluminense, um adversário que sabe marcar. O tricolor carioca tem o segundo melhor ataque com 37 gols, perdendo para o Cruzeiro apenas, que tem 47. E um centroavante que reencontrou o faro de gol, Fred. Fred tem faro, Marcelo Luz. Resta ver quem vai brilhar mais. Vidarte, quem vai brilhar mais? O Marcelo Groi tem certeza que não está nem aí contabilizando esses números, que na hora que o jogo começa, eu acho que esquece um pouco isso. Mas que seria bom para ele, um menino criado no clube, né? Que tanto passou até ter uma oportunidade de bater essa marca. Acho que seria muito legal, acho que seria merecidíssimo. O César falou na matéria, é bem interessante, muito legal a matéria, por sinal, sobre os acréscimos dos primeiros e segundos, é assim que se diz? Tempos, né? Das etapas iniciais e etapas finais de cada jogo. Só que o Picasso, eu estou fazendo aqui do advogado de defesa do Picasso, que está lá em Brasília, falei com ele por telefone, o ex-goleiro da década de 70, ele também teve acréscimos nos jogos, que naquela época, eu que sou coroa aqui, né? E muita gente que está me vendo do outro lado se dizia descontos. Os descontos regulamentares. Aí se mudou o termo para acréscimos. Ele também tinha esse tipo de situação. E não foram computados para ele esses 601 minutos. Se tu colocares para o Marcelo os acréscimos, tem que colocar para ele também. E ele não tem mais 601, ele teria mais do que 600, não é? Quantos? São 6 jogos, mais o jogo contra o Botafogo, aquele que antecedeu aos 6 jogos. O Grenal, ele acabou quebrando a sua invencibilidade num Grenal, que a gente falou ontem, o gol do Claudio Miro, né? E aí a gente teria que voltar muito no tempo e buscar números que daí seriam impossíveis da gente encontrar. Não tem como a gente né? encontrar, Débora, porque com o advento aí da internet e tal, a CBF perdeu esses dados dos acréscimos daquela época. E o que disse o César, né, ratificando, a FIFA considera para recorde, são 90 minutos para cada jogo, não é? Não tem acréscimos para a FIFA. O que é curioso também, que daí concordo com o meu amigo Paulinho,
que Paulinho é o Paulinho. Quando o gol é aos 49, vale, né? E aí o acréscimo da FIFA não vale? Sim, vale, claro que vale. Só que aí se parar para o Paulinho Pires, que está nos vendo, ele veio aqui no nosso programa, né, Paulinho? Um abraço. E se para por causa de falta de luz, por exemplo, 20 minutos o jogo parado, como é que o Paulinho Pires vai computar o recorde? Se por acaso tivesse acontecido na vida do Picasso, são 20 minutos a mais que ele teria de graça, porque a bola não está rolando. Então os acréscimos, na minha opinião, são injustos. Tem que pegar mesmo os tempos regulamentares oficiais de cada partida. Mostra os números do Picasso pra gente, então, aí, que tu separou. São jogos. Tu és o advogado do Picasso. Aqui tá o Marcelo e o Picasso. Ó. Aqui no Grêmio e Corinthians, o César falou na matéria, né, no VT, como a gente fala aqui também, tecnicamente, ele tomou um gol do Guerreiro aos... Qual foi o tempo mesmo, Débora? 17 ou 19? Aos 16 do segundo tempo, tá? Então tu tem que computar aqui, não sei se tem como mostrar, né, na tela, tem que computar aqui os pontos até os 45 minutos, sem acréscimos, né? Depois esses 6 jogos aqui que dão 540. E 9. Né? 540 mais o tempo do jogo do Corinthians. Então são 540 mais 29, dá os 561, tá certo? Ou tá aí errado o meu cálculo? Eu não tô com a cabeça. 540 mais 29 dá 569 minutos, tá? Nessa tabela aqui. Embaixo estão os do Picasso. E aqui os do Picasso. Ele tomou o terceiro gol do Botafogo, do Jairzinho, lembram dele? O furacão da Copa de 70, ele fez o gol no Picasso. Eu anotei aqui, aos 18 do segundo tempo, ele tomou o Picasso esse gol aqui. Daqui pra diante ele ficou sem tomar gol, igual o Marcelo. Ó. Até o Avaí com o Grêmio dá 6 partidas. São 6 partidas. E no Grenal, colocamos um asterisco aqui lá com o Dani, 2-1 o gol do Cláudio Miro, que aconteceu no estádio Beira-Rio. Esse gol foi aos 34 minutos do segundo tempo. Então tu bota 34 minutos aqui nesse Grenal, mais os 27 minutos aqui de Botafogo e Grêmio, e os 6 jogos computados, sem gols, aqueles jogos de 90 minutos, ele vai a 601 minutos. O Picasso é o recordista do Grêmio. Então faltam 33 minutos. 33, aí sim, oficialmente o Marcelo é recordista. Bom, o Inter ainda não desistiu do título, pelo menos segue os cálculos ali para alcançar o líder. Os 2 próximos jogos em casa podem ser determinantes para ajudar na soma de pontos que o clube quer para seguir na briga, né? Primeiro contra o Criciúma, depois contra o Coritiba. O Colorado tenta os 6 pontos que vai disputar aqui no Beira-Rio. E esperamos aí conseguir fazer 2 grandes jogos, com o apoio do nosso torcedor. A gente conta muito com eles para essa sequência que temos aqui no Beira-Rio. São 2 jogos difíceis contra adversários que estão na parte de baixo da tabela, e sempre esses jogos também são muito difíceis. Porque normalmente jogam atrás, jogam no contra-ataque, jogam por uma bola. A gente tem que ter muita atenção ali atrás para que consigamos permanecer da mesma maneira que viemos com a marcação forte dos últimos jogos, sem tomar os gols. A gente vem numa sequência boa ali da defesa, sem sofrer gols novamente. Com todo respeito a esses 2 adversários, o Inter tem muito mais time para bater eles em casa. Agora, Vidarte, vai falar sobre o Abel Braga, que voltou atrás na decisão dele com relação ao regime de concentração. No início do ano foi polêmica aqui, eu mais uma vez critiquei, né? A franja está atrapalhando. Minha franja está me incomodando. Eu mais uma vez... Passador aí? Não precisa. Passador. Eu mais uma vez critiquei o Abel quando ele liberou a concentração. Pois agora ele voltou atrás e vai ter concentração. Por que será? Me conta. Ele tem a tese que eu respeito muito, mas discordo de que nos jogos mais importantes devem concentrar. Assim foi naquelas fases mais decisivas do Campeonato Gaúcho desse ano. Inclusive, o pessoal pode participar no facebook.com/SBTesporte respondendo o que acha sobre essa questão. Tá? Eu acho que um jogador de futebol, por tudo que eu sei, já convivi e já vi na minha experiência toda aí, precisa de concentração. Até eu me lembro que a gente fez uma matéria, o César Fábio, com o Yuri, aquele jogador do Grêmio, que achou um absurdo também o Abel ter abolido a concentração naquele início do ano. Depois da fase decisiva do Gauchão, se tu lembras bem, o Internacional foi campeão, ele colocou de novo a concentração naquela reta final ali, antes daqueles grenais, ele colocou. Depois ele aboliu de novo. Deu aquela confusão do D'Alessandro com o William, estão lembrados? O D'Alessandro é um dos apoiadores do regime de não concentração. Dizem que agora ele concordou, eu tenho dúvidas, mas de qualquer maneira é porque está num funil que está se fechando, né, no Campeonato Brasileiro.
E o Abel resolveu fechar também os seus jogadores, aglutinar o grupo Ou num seja, hotel. quem fica em casa comportado gosta de não concentrar, porque quer aproveitar com a família. Quem não fica em casa comportado... Geralmente os solteiros, respeitosamente aos solteiros, eu acho que o regime de concentração é muito interessante, Débora, porque o jogador é assediado, a gente sabe, a mulherada vai atrás, a gurizada cheia da grana, né, os guri bem fisicamente, né, os bíceps tudo avantajados e tal, aí a meninada Deixa eu fica... ler o Facebook antes que tu te exceda aqui. A Jussara Freitas, a gente viu o desempenho deles sem estar concentrados, estavam sem garra, totalmente na zona de conforto, segundo ela está associando isso à falta de concentração, do regime de concentração. O Júlio Zolan, caso o Abel não tivesse deixado tão folgado o elenco, a situação do time era status de campeão junto com a Raposa, mas... Tu sabe que estou começando a concordar com a opinião do telespectador, viu, Débora? Não sei o que tu pensas. Eu acho que tem que ter linha dura. Eles ganham muita grana, tem que ficar concentrado. Eu já dei minha opinião lá no início do ano, quando surgiu no gauchão essa questão de liberdade na concentração. Porque os jogadores ficam muito tempo concentrados. Eles são profissionais. O papo é que são profissionais, eles vão saber cuidar. O médico também abre mão da família e fica no hospital. O Silvio Santos, nosso guardinha aqui, também trabalha do fim de semana inteiro cuidando aqui. E o patrão também. O patrão trabalha os domingos ali, né? Tá se aposentando, mas trabalhou muitos anos, né? O velho Silvio. Ai, Vidarte. O pessoal pode seguir participando com a gente aqui no nosso Facebook. Toda semana a gente mostra aqui no programa um pouquinho do lado humano dos jogadores, né? O extracampo, uma forma de aproximar a torcida do atleta. Tem aquela questão treino, jogo. E essa semana nós vamos conhecer uma das paixões do atacante Dudu do Grêmio. Nosso quadro de hoje é para os corajosos. Aqueles que gostam de deixar marcas e ter suas marcas também. O Débora Futebol Clube de hoje vai acompanhar um pouquinho de perto a paixão do meio-atacante Dudu do Grêmio por tatuagens. E ele tem marcas por todo o corpo que são um pouco da história da vida dele. Você tem espaço, neguinho. Vem, faz tatuagem. Um vício, um rabisco ou talvez minha viagem. Estilo de vida escrita de uma nova imagem. É só procurar um cantinho entre os espaços que restam e ainda cabe mais um espaço de história eternizado. Talvez minha viagem. Às vezes eu via algum desenho, aí eu ia lá no tatuador e pedia pra ele montar alguma coisa bacana, ele ia e montava, aí eu tatuava. E aí como é que foi de tu te tatuar completamente, assim? Mais lá na Ucrânia, né? Quando eu ficava lá não tinha nada pra fazer em casa, o tempo passar, ia lá e ia tatuar. Aí o tempo passava mais rápido. Tem espaço, faz tatuagem. Tem espaço, faz tatuagem. Foi assim que ele foi preenchendo as partes do corpo, brincando com os desenhos, levando adiante palavras de fé. As frases que marcam a gente de alguma forma, que também a gente possa buscar superações nela. E eu busco muitas vezes que eu olho na tatuagem e sempre dentro de campo vejo que tem algo a mais para me dar dentro do campo. Já são mais de 20, entre homenagens, fotos, marcas próprias. Qual é que tu mais gosta? O rosto do meu filho e tem o nome também do meu filho nas costas. Como é desse filho? Ele chama Cauê e tem na costa Pedro Henrique. Deixa eu ver o Pedro Henrique. Aqui tá o nome do Pedro Henrique. Pedro Henrique não ganhou o rosto, né? Não, vou fazer ainda dele. Tem que achar um lugar também, né, pra fazer, porque já tem muita tatuagem. E nesse cantinho aqui, tem mais que um tatuador louco para registrar a marca dele na pele de um cliente. Tem um fã também. Isso aqui não é pra lavar, tá? Não lava. Mas não sai. Ficou nervoso? Pô, tô nervoso até agora, olha aqui, ó. Por que tá nervoso? Eu não sei, eu sou gremista, né? E quando eu cheguei aqui, um amigo meu, né, o Arildo, falou assim, não, meu, tu tem que ir no Olímpico. Aí tu vai ver o que é time. Aí eu fui lá num jogo contra o Palmeiras, acho que foi Botafogo. E, daí eu vi aquela avalanche assim vindo e eu disse, não, é esse o que eu quero. Acostumado a criar lembranças tricolores na vida dos clientes, Sebastian sonha agora em atender Dudu nesse registro de uma vida que passou por aqui. Um vício, um rabisco ou talvez minha viagem. Estilo de vida escrita de uma nova imagem. E nessa arte toda, claro que tinha um espacinho pra gente. Tem espaço, faz tatuagem.
tatuagem. Bom, Dudu, muito obrigada. Sei que tu tá te recuperando ainda da dor, né? Muito obrigada por ter tatuado o símbolo do programa aí na tua perna. É muito importante saber que a gente vai deixar marcas também na tua vida. Obrigado a vocês e tomara que o programa seja um espetáculo. E o importante é deixar marcas no gramado e agora no Grêmio também, né? Sim, estamos trabalhando para isso, pra gente deixar nosso nome marcado aí na história do Grêmio. Combinado, ó, bate aqui. Foi de continho o DFC, ele não tatuou Débora Futebol Clube, não. Depois do intervalo tem o gol de Dudu de um ângulo exclusivo e a política do Grêmio com mudanças. Marcos Quitolina não faz mais parte do departamento de futebol do clube.